meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos iniciar nesse momento a lição número 11 da nossa revista, do nosso trimestre. Nós voltamos a trabalhar no modelo EAD, no modelo virtual, por causa dos decretos que nós temos, então a gente vai seguir com a nossa revista trimestral, tá bom? Você que tem a sua revista, hoje é a lição número 11, ela tem o título Compromissados com a Evangelização, ok? Vamos lá então? Qual que é a nossa lição hoje, qual é o texto e como que nós vamos conhecer. Abra sua revista aí, e vamos aprender juntos. Bom, esse texto fala o seguinte, compromissados com a evangelização. Nós temos o texto básico que se encontra em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, onde Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O texto áureo vai dizer, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Bom, e nós temos, a nossa revista, ela vai trazer o texto base, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, nos versículos 14 a 20. E eu quero destacar aqui o versículo 15, onde ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nesse momento nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais sobre o evangelismo, como evangelizar. Nós temos também algumas vertentes teológicas que a gente vai abordar algumas coisas por aqui, ok? E quais são nossos objetivos? O objetivo geral hoje dessa lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E os objetivos específicos são os seguintes. O primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Lembrando que nós somos pentecostais. O segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos. E por fim, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. A nossa palavra introdutória, nós vamos destacar o seguinte, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência no reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Isso é fato, irmãos? Nós sabemos que quanto mais a humanidade caminha para a sua própria vontade, nós estamos nos distanciando de Deus. E isso nos leva cada vez mais para perto do pecado. O ponto central da palavra introdutória vem dizer que a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. A igreja, nós. A igreja, instituição. É um compromisso do nosso grupo de pessoas, da nossa congregação, para com Deus evangelizar as pessoas. No nosso primeiro ponto, nós temos a evangelização como prioridade, que vai destacar que o evangelho é sim uma questão de vida ou morte. Nós temos sim que evangelizar. O evangelismo é para a vida, assim como a falta dele é para a morte. A vida é vida para quem recebe Jesus como seu Salvador, e morte para aqueles que o rejeitam. Então, o ponto 1 vem dizer o quê? O evangelho. Vamos conhecer um pouco sobre a palavra evangelho. A palavra evangelho, ela é a junção de duas palavras. Ela vem do grego, onde o eu é um advérbio de bem, e angelia, que significa mensagem, notícias e novas. Então ela vai formar o quê? O angelion, que quer dizer boas novas, boas notícias. Traduzindo para o português, o evangelho. Lá em João 3,16 destaca muito bem isso. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Ainda como o ponto 1, o fruto do Espírito na vida do crente, o Evangelho, lá em 1 Coríntios 15:2, destaca bem. Por meio dele, do Evangelho, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, se você crê em vão, você não é salvo. Você simplesmente diz que crê. Mas, se você crê na salvação de Jesus, no Evangelho de Jesus, aí sim nós podemos alcançar a salvação. Em 1 Romanos 1,16 é dizer o seguinte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, que também é nosso texto áureo.
O segundo ponto, Jesus como Salvador do mundo, vai destacar bem que o Evangelho são as boas novas que fala o reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados de Jesus Cristo. Vamos abrir nossa revista aqui? Vamos lá nesse ponto então e vamos ler um pouco mais, porque nós temos aqui várias informações, como por exemplo, aqui como Jesus Cristo é a prioridade do mundo, nós vamos conhecer, olha só que interessante, ó, Atos 20, 24. O que ele vai falar sobre isso aqui? É o Evangelho da graça de Deus. É bem destacado isso, né? Em Atos 20, 24. Em Romanos 3, 23 e 5, 12 também vai dizer isso, que as Escrituras elas nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores, né? Romanos 3, 23 vai destacar isso. Vamos voltar aqui e nós vamos conhecer isso aí, que o Jesus como o único Salvador, né? Romanos 3, 23 vai dizer isso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Atos 3, 12 que tá na revista aí, tá, irmão? Você pode ler na revista, abre a sua Bíblia e vai acompanhando aí. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o evangelismo é exatamente pregar a vida de Jesus. É falar sobre Jesus, falar sobre o seu amor, falar do amor de Deus, né? Trazer esse impacto e esse confronto com a pessoa que não conhece Jesus, sabe? Lembrando ele que todos nós pecamos. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos debaixo do jugo do pecado. E somente Jesus Cristo pode retirar esse pecado e nos perdoar do pecado, né? Até porque nós precisamos de Jesus para chegar a Deus, né? João 14, 6 vai dizer isso, né? O próprio Jesus disse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos saber e reconhecer isso, né? A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa porque não existe salvação sem Jesus. Isso é um destaque muito importante, queridos. Sabe, assim, é muito importante a gente destacar isso, e você pode acompanhar também na sua revista que vai falar sobre isso também. Né? É algo importante destacar sobre isso, lembrando que sem Jesus não existe salvação. Né? O próprio Jesus disse aqui, tá na sua revista aí, ó. O campo é o mundo, e isso nos mostra o tamanho da nossa responsabilidade enquanto evangelizadores, enquanto servos. Né? Nós somos uma agência legítima da pregação da palavra de Deus. Nós somos a agência escolhida, nós somos a instituição, nós somos o povo escolhido por Deus para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho, para levar a salvação, mostrar Jesus através do poder do Espírito Santo para outras pessoas, aqueles que não conhecem. Né? Então essa é uma responsabilidade, é um compromisso que a igreja toda tem que ter. Não dá para ser apenas do pastor, do evangelista, do presbítero, do diácono. Não. É uma tarefa de toda a igreja. Todo aquele que confessa Jesus, eles têm sim que testemunhar a palavra de Jesus. Tá? Paulo, em Romanos 1,16, ele fez isso. Nós devemos agir como ele. Né? E a síntese desse primeiro tópico que nós podemos resumir é dizendo que o evangelho é uma questão de vida ou morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. E onde que nós vamos evangelizar? Através de como? De que forma? Você pode evangelizar através do seu próprio testemunho. Você dando um bom testemunho já é uma evangelização. Você já está mostrando como que Deus transformou a sua vida, né, através de ter o conhecido. Então vamos para o ponto 2, que vai dizer, que tem o título, que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Bom, aqui nós temos que destacar 2 pontos. Existem 2 linhas teológicas que a gente vai entender agora aqui. Tá? Mas a expansão da obra expiatória de Cristo mesmo tem sido debate pelos todos os séculos. Só que depois da Reforma Protestante, isso começou a ter um destaque melhor, tá? Maior. Qual que é a nossa teologia enquanto pentecostais? Lembrando que nós somos uma igreja pentecostal, nós somos a Assembleia de Deus. Né? A nossa teologia ela vem das Escrituras Sagradas. Tá? Ela foi deixada pelos nossos pioneiros, ou seja, aqueles que fundaram a nossa igreja, aqueles que trouxeram a palavra de Deus à luz para nós, as revelações da própria palavra de Deus. Okay? E isso a gente acompanha de quem? Dos apóstolos, a gente acompanha dos livros de Paulo, das cartas, da palavra de Deus mesmo, do Evangelho de Jesus Cristo. Okay? Então esses pioneiros que a revista relata aqui são os pioneiros da nossa linha pentecostal.
Aquele pessoal que começou na Rua Azusa, no início do século passado. Tá? 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. E ele continua falando sobre vários temas em relação a isso, mas a escritura, ela é toda ela, nós temos que nos basear totalmente nela, em mais ninguém. E por quem Jesus morreu? Aí sim a gente vai ter uma divisão teológica, mas é uma divisão teológica, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Essas duas interpretações sobre esse tema. Então, nós temos o primeiro ponto, essa expiação limitada. Aqui vai dizer que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhidas desde antes da fundação do mundo. Então, antes da criação, aquelas pessoas já teriam sido escolhidas. Né? É uma interpretação equivocada que existe no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 4. Né? Esses teólogos dessa teoria, né, eles defendem essa teoria dizendo que somente os homens crentes, né, que somente todos os homens, que diz ali, né, que todos os homens, importa que todos os homens sejam salvos, todos os homens crentes sejam salvos. Então só quem foi escolhido por Deus que vai ser salvo. Né? Isso é uma falácia, não existe isso. Né? Nós nos baseamos na expiação ilimitada. Essa expiação ilimitada significa que Jesus morreu por toda a humanidade. Ela foi realizada em favor do mundo inteiro. Ok? Então essa é a nossa base, é nisso que nós nos baseamos. 1 João 2,22, somente esse versículo já derruba toda a teoria dessa expiação limitada. Né? 1 João 2,2 vai dizer que ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então pronto, só esse ponto aí já derruba. Né? Vamos seguir? João 3,16 e Tito 2,11 derruba também essa teologia. Então são mais algumas bases aqui. Que Jesus morreu, sim, por todos os pecadores. Tá? Morreu por todas as pessoas do mundo. Só que, queridos, a nossa revista, ele também destaca o seguinte. Vamos abrir aqui e vamos procurar o que ele vai dizer em relação a isso. Né? Nós podemos também refletir o seguinte. Vamos comparar depois. Eu quero que você abra na sua casa. Dá uma lida depois. Ó. Atos 2, que foi a pregação de Paulo, tá? Aos samaritanos. Atos 8 também. Vamos fazer uma comparação depois disso aqui. Tá? Vamos seguindo aqui. Pela expiação ilimitada, Jesus morreu por todos nós. Né? Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, acompanha comigo esse subsídio teológico aqui. Ó. Quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, é exatamente isso. Tá? É literalmente isso que ele disse. Né? E aí nós nos baseamos também em João 1,29 e também 1 João 4,14. Né? A Bíblia emprega a palavra mundo no sentido qualitativo. Isso aqui é importante a gente conhecer, tá? A gente refletir. Por quê? O mundo, quando se fala em mundo, a Bíblia se refere num sistema, em todo um sistema, não só a questão material, né? Planeta Terra, não. É um sistema político, geográfico, sociológico, né? E tudo mais que a gente conhece, né? Que a gente estuda nos meios seculares, né? No colégio, na faculdade e tudo mais. Né? Só que Jesus não morreu em favor desse sistema. Jesus morreu em favor das pessoas. Ele morreu em favor das pessoas que estão neste mundo. Nós fazemos parte deste mundo. Nós vivemos este mundo. Só que o nosso reino é outro, é o reino celestial. Ok? Então aqui ele fala muito em relação a isso. Em texto algum no Novo Testamento, mundo, a palavra mundo aqui destacada ainda, ó, se refere à igreja ou aos eleitos. Né? Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E que Deus quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem. Tá? Então, essa conversa de que apenas alguns homens vão se salvar, né, só aqueles escolhidos, os crentes, não. Alguns homens crentes vão se salvar, ou todos os crentes. Na verdade, vai ter crente que vai ficar. Né? Nós sabemos disso. Vamos seguir? Evangelização transcultural. Bom, o livro de Atos ele já é um livro que explica muito sobre isso. Né? O livro de Atos ele é exatamente a história dos missionários. Né? Ele vai registrar as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de missionários.
Ali você vê todas as ações. Então o livro de Atos é importante para que a gente possa entender o que é uma evangelização, né? Primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, no poder do Espírito Santo, eles evangelizavam no poder do Espírito Santo. Segundo, a obra da evangelização, algo muito importante. A obra de evangelização foi destacada e foi levada para todos. Todos eles adotaram a obra de evangelização, todos eles abraçaram a causa e foram adiante. E baseando-se também nas viagens missionárias de Paulo. Ok? Evangelização, o que é? Ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Eu acredito que você já deve ver isso na sua casa, aqueles caras, alguns jovens, né, camisa branca, gravata escura, calça preta, uma mochilinha ou uma pastinha do lado, batendo na sua casa domingo de manhã, sábado à tarde. O que eles estavam fazendo? Evangelizando para a religião deles, né? Eles estavam ali evangelizando para a religião deles. Eles estavam falando as boas novas segundo o que eles creem, né? Nós ficamos atrás disso. Nós ficamos atrás nisso. Por mais que eles não façam o que eles dizem muitas vezes, mas nós muitas vezes nem vivemos o que nós pregamos, né? Mateus 4:23 diz o seguinte: Jesus mandou que fizéssemos o mesmo através dos seus ensinamentos e ações. Jesus foi o exemplo, né, de como evangelizar, de como agir, qual o comportamento, qual o testemunho que nós temos que dar para o mundo da nossa vida em relação a Jesus. Atos 4:23, isso significa que testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar o que Jesus morreu e ressuscitou por causa de nós. São características autênticas da igreja cristã. Ações acompanhadas de obras sociais. Isso é básico, né? A nossa igreja trabalha muito com isso. Muitas igrejas por volta do mundo todo, né, eles trabalham dessa forma, né, fazendo uma evangelização, mas também junto com obras sociais. Eu quero destacar aqui uma igreja de São Paulo, que eles trabalham muito com isso, né? Quando houve todo esse fechamento, pessoas perdendo emprego, gente morrendo e tudo mais, essa igreja em si, o que ela fez? Ela entrou num projeto social para arrecadar alimentos para as pessoas e kits de necessidade básica, né? Então, eles começaram a lançar campanhas e a igreja em si adotou, empresários em volta da igreja adotou, as pessoas do bairro adotaram isso, e por volta de 100 a 150 cestas básicas por mês eles entregam, sabe? E não parou só por aí, as portas foram se abrindo e eles conseguiram, inclusive no Natal, eles darem para cada família cadastrada uma cesta básica e uma cesta de Natal. Olha que interessante. Então aquela família ela pode ter um Natal um pouco mais humanizado, um pouco mais, sabe, celebrado, poder celebrar um pouco melhor o Natal, né, o final de ano, apesar de tudo que aconteceu. Entendeu? Então isso é uma obra social. Isso é uma evangelização. Essa igreja começou a trazer pessoas para perto, começou a evangelizar melhor, começou a fazer um discipulado com quem via lá só para pegar alimento. Agora eles começam a receber também um alimento espiritual. Então as obras sociais são muito importantes e elas devem sim ser acompanhadas por todas as atividades da igreja no geral. E por fim, nós temos sim que falar das missões. Por que não, né? O trabalho missionário é uma evangelização entre pessoas de cultura diferente da nossa. Muitas vezes a gente conhece pessoas de culturas diferentes. Nosso próprio Brasil ele é dessa forma, né? Nós temos pessoas que moram em outros países e trazem uma cultura diferente para cá. Nós temos pessoas que moram em outras regiões do país que são culturas diferentes, né? Você pega um carioca, ele é diferente do gaúcho. Você pega o gaúcho, ele é diferente do cuiabano, né? A forma de falar, o jeito de vestir, a comida, né? E tudo isso aí permanece. Porque na verdade para Jesus não importa a sua cultura, não importa para Jesus como que você vive, o jeito que você fala, a comida que você faz. Não importa isso, né? O evangelho de Jesus ele não vem para quebrar essas coisas, para criar uma normativa de como que deve ser. Não, ele cria normativas de vida com Deus, de relacionamento com Deus. Esse é o ponto principal, né? Nós temos uma comparação interessante. Ó. Nós temos o Paulo que discursa na sinagoga de Antioquia, lá em Atos 13, 16, 17 e 32. É diferente do discurso de Paulo no Areópago, em Atenas, no capítulo 17 de Atos. Você vai ler ali dos versículos 22 a 31. É bem diferente a forma que ele trata, a forma que ele
conversa com as pessoas na sinagoga e com as pessoas em Atenas. Né? E a mensagem de Cristo é universal nesse sentido. Né? E eu trouxe esse versículo aqui porque é bem interessante. A gente fala muito sobre isso, é exatamente Atos 19, 22. Olha só o que ele fala. Sendo livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, me fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, a lei de Moisés, no caso, debaixo do regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. E ele continua. Ele vai falar muito mais ali. Então você percebe que você pode sim usar o que você tem ao seu redor, as situações do dia, você pode usar os momentos, você pode usar essa pandemia e evangelizar. A pessoa está com dificuldade, está com fraqueza, você vai evangelizar ela dentro daquilo que ela está vivendo, dentro da sua realidade. Você não precisa pintar nada diferente, não precisa inventar a roda de novo, não. Pega a palavra, prega a palavra. Pronto, só isso. O restante é o Espírito Santo. O desafio de hoje. Bom, em uma das nossas leituras da semana, Mateus 3,38 fala sobre isso, né? O mundo é o campo, foi o próprio Jesus que disse isso, né? Então o que acontece? Ele nos manda, né, nos mandou que deveríamos pregar o evangelho até os confins da terra. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Ele fala assim, ó, é simultâneo isso. Do contrário, o evangelho estaria somente com os judeus, né? Somente em Jerusalém, Samaria, por ali. Não, ele não falou assim, pregue em Jerusalém, depois vai para Samaria e por fim você vai para os confins da terra. Não, pelo contrário. Pregue em Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. Até os confins da terra, ele fala. Até. Ou seja, para tudo. Onde você passar, fale de Jesus. O evangelho é esse, a evangelização é isso. O nosso desafio hoje é falar com o nosso vizinho de porta de apartamento, né, do prédio que a gente mora, que às vezes a gente não sabe nem o nome, né? Mas a gente sabe o nome daquele artista que está confinado numa outra casa, que está lá, que todo mundo está vendo, não sei o que mais. A gente sabe a história do político que foi preso, que foi solto. A gente conhece a história daquele pastor que todo mundo chama ele de ladrão e tudo mais. Não importa isso, irmão. O que importa é a gente conhecer quem está próximo de nós e nos importar com eles, que eles sejam evangelizados. Os confins da terra é isso. É por onde você passar, quem você conhecer, falar do amor de Deus para ele. Nesse tópico 3, a nossa síntese vai dizer que a evangelização local e transcultural é a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. O Novo Testamento, a partir de Atos, vai falar de quê? Evangelizar, do amor de Deus. São Atos dos Apóstolos, são as cartas de Paulo, e até chegar no Apocalipse, é basicamente isso. Uma tarefa de como igreja para que ela venha crescer, falando do amor de Deus. E por fim, irmãos, vamos concluir então dizendo o seguinte. A própria revista nos está dando essa conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. É fato. Né? Isso está bem claro. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso em João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todos os povos. Então não é para alguns eleitos, não é só para algumas pessoas, não é só para os líderes, não. É para todo mundo. Né? O amor de Deus está de graça disponível para todos aqueles que querem alcançar essa graça, aqueles que querem buscar a Deus. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Sempre vai ser nova, né? Porém, a Bíblia também fala, né? Como nós vamos anunciar, como eles vão conhecer, se não há quem pregue. E como enviar, né? Como vão, se não há quem... ninguém pode ser enviado, né? O amor de Deus, irmãos, ele vai muito além do nosso egoísmo em si.
O amor de Deus ele vai muito além da nossa própria vontade. O amor de Deus ele está acima de qualquer coisa da humanidade, de qualquer capacidade humana. Nós falamos do amor de Deus. A pessoa deu brecha, abriu o coração, ela aceitou aquilo, é com o Espírito Santo. E nós acompanhamos essa pessoa através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também vai colocar no nosso coração amor para cuidar dessa pessoa, para que ela vá crescer, discipular ela, e ela também vai evangelizar outras pessoas. Então nós não devemos parar de evangelizar, nós devemos sim pregar a palavra de Deus. Queridos, deixa eu mudar a câmera aqui de novo. Era essa a mensagem, tá, que eu tinha para trazer para vocês hoje, que nós precisamos sim falar do amor de Deus e evangelizar. Tá? Então fique aí com essa mensagem, leia de novo, procure na Bíblia todos aqueles livros, todas as passagens, tá? Principalmente os discursos de Paulo, e veja que o evangelismo é algo importante, é fácil, tá? Basta você viver aquilo que você prega. O seu vizinho, seu colega de trabalho, seu amigo da faculdade. E assim nós vamos ganhar almas para Jesus. Amém? Deus abençoe, até a próxima, e não esqueça de que ainda estamos sendo igreja. Por mais que o templo esteja fechado, mas nós continuamos sendo igreja, o corpo de Cristo. Deus abençoe e até a próxima.